Enquanto nós estamos falando de reta final, Gui, rolou uma torta de climão hoje à tarde entre o Davi e a Cunhã. Eles trocaram farpas nessa reta final. Eles são finalistas, né? Discutiram durante essa segunda-feira. O Davi estava argumentando, né, que a Cunhã ela não foi fiel ao discurso de domingo, quando ela afirmou que fez um jogo, abre aspas, unilateral, fecha aspas. O Davi, ele relembrou, né, de que ela precisou votar em conjunto para se salvar dos paredões, mas ela negou, ela disse que não. O Davi, ele chegou a apontar, né, algumas ações da Cunhã com um dos grupos rivais para livrar o Marcos Vinícius, que era amigo dela, do paredão. Abre aspas. Você jogou unilateral, né? Fica aí o errinho. Jogou sozinho algumas vezes, mas em outras para defender um amigo. Naquele momento você jogou coletivamente porque a Fernanda recebeu 10 votos. Você quis defender um amigo, então para você defender um amigo você tem que jogar em coletivo. Se você joga unilateral, você tem apenas o seu voto ali, disse o Davi, e a Cunhã se defendeu. Eu não votei com o coletivo, Davi, disse ela então. Abre aspas. Na metade do jogo você também jogou com o grupo Matheus, Alane, eu e Bia, pontuou ali o Davi, abre aspas. Mas eu sempre falei isso, não foi sempre, disse a Cunhã, que completou, abre aspas. Jogar de forma unilateral é estudar o ambiente, estudar o cenário e fazer o que você quer. Entendo, mas não concordo. E aí, né, eles continuam, Davi segue, abre aspas. Estou só te explicando, não foi sempre meu jogo é unilateral. No começo, o meu jogo pode ter sido unilateral, mas ao decorrer eu tive que votar coletivamente. Eu entendo e te respeito, mas por mais que o grupo não contasse com o seu voto, ele contou, entendeu? Conta lá no monitor, fecha aspas, disse então o Davi. Eu não acho que a Cunhã merecia estar nessa final. Eu, Daniel, não acho que merecia, porque ela fez uma palhaçada ao longo dessa temporada, que é você falar, eu estou num programa de confinamento, onde o meu voto não vale bosta nenhuma, mas eu vou votar individualmente, eu não vou somar forças com o fulano, o Beltrano e o ciclano. Mas quando ela queria se salvar, ela ia lá, ela formava panelinha, ela arrumava votinho pra tentar salvar amigos. Então a Cunhã, ela é muito assim, é interesseira. Eu acho ela interesseira. Ela foi atrás de muita gente ali pra formar panelinha, pra se salvar e pra salvar os amigos dela. Eu não acho que ela considera tanto o Davi quanto as pessoas estão falando. Eu acho que ela se juntou a ele por conveniência. Mas ela nunca votou nele, como tem muita gente que tá falando aí, sem nem ter assistido o programa direito. Não acho que a Cunhã merece estar nessa final, não acho que ela foi uma boa jogadora, porque ela deixou muita ponta solta ao longo dessa temporada. Você chegar num programa, se posicionar que você não quer combinar voto com ninguém, mas aí cota pra você tentando manipular as pessoas pra te salvar. Que baixaria é essa? Assume então o que você faz. E aí as pessoas ficam, mas ela é amiga do Davi, ela é amiguinha do Davi. Gente, me desculpa, mas não, ela não é amiga do Davi, porque quando foi conveniente pra ela deixar ele de lado, ela deixou. Quando foi conveniente pra ela ignorar o Davi, ela ignorou e ficou com a panelinha dela, e a panelinha dela saiu inteirinha. Não tem Alane, não tem Bia, não tem mais ninguém. E aí nesse último mês que a gente viu ela se aproximando do Davi, porque todo mundo ali dentro sabia que ele era querido pelo público e todo mundo sabia que cada pessoa que ia, né, o oponente ia com ele pro paredão, saía. Aí ela começou a se aproximar. Aí ela começou a querer essa amizade com ele. Então, ele tá certo nessa história. Ela realmente não fez um jogo aberto. Ela dizia uma coisa e fazia outra completamente diferente. Ela jogou coletivamente quando convinha, e ela nega, ela acha que não. No entanto, que ela deve pegar o terceiro lugar.
como a gente já está na reta final do programa, o programa acaba amanhã, eu vou lembrar de uma frase que o Thiago Leifert falava muito, que era fuja do paredão. E a Cunhã fez a estratégia dela de fugir do paredão, chegou na final. Nesse sentido de fugir do paredão para chegar até a final, ela foi uma jogadora, ela chegou lá, ponto final. Sim. Eu acredito que nesse diálogo, né, sempre que a gente vê, né, traz os diálogos aqui, né, para né, debater com vocês, né, eu acho sempre assim muito curioso que o Davi sempre tem que ter a palavra final. Ele sempre tem que dar a palavra final. E essa é uma estratégia muito interessante, porque ela não é só uma estratégia, um diálogo interno ali, né, com a pessoa que ele está conversando dentro da casa, mas é um jogo externo também. Eu acho que mais do que ele parecer amigo dos amigos ali dentro, ele tem que parecer isso para quem está assistindo, para quem está do lado de fora. E quem fez isso da melhor maneira, deixou claro, sempre dava a palavra final em todas as conversas, em todos os momentos, foi o Davi. Então, acredito que isso é um ponto muito importante que a gente tem que considerar e que faz com que o Davi seja o favorito, ele esteja aqui embaixo, não, aqui, desse lado, com 89% dos votos, né? Porque ele soube fazer muito mais do que o jogo interno, irritando as pessoas ali dentro ou não. Externamente, ele fez o jogo correto, ele convenceu o público de casa. Eu acho que esse seria o meu comentário sobre essa questão. O programa acaba amanhã, já sabemos que Davi irá ganhar. Possivelmente, o que a gente está vendo aqui embaixo da tarja, né, com as porcentagens, vai se repetir nos dados oficiais, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos ali, Mas né, acho que a para o vitória dele é de Matheus, no qualquer caso, forma, né, mas a vitória dele, de qualquer forma, ninguém tira. Mas eu acho que só para pontuar uma coisa que eu falei e vou falar. Gente, a Cunhã não gosta do Davi. Não sinto isso. Foi um jogo de comodismo dela mesmo, no sentido de vou me... Sabe aquele carrapato que fica na lomba do boi? Né? Tem o carrapato que fica na lomba do boi e tem o passarinho que fica na lomba do boi comendo o carrapato. Que ele, de certa forma, ele ajuda o boi, né? A Cunhã, nem pra ser o passarinho, ela foi o carrapato. Porque ela ficava em cima do Davi nos momentos em que pra ela era conveniente. Ah, não, meu amigo, não sei o que, blá, 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 e tadaná. Mas na maioria do tempo, ela não tava com ele, ela não jogava com ele. Quantas vezes a gente não viu o Davi querendo conversar com a Cunhã e ela se esquivando? Então, gente, assim, me perdoem a galera, né, que realmente torce pra Cunhã, mas... Os cunhanhentos, me perdoem, mas eu não acho que essa amizade tenha sido real. Eu acho que foi uma coisa de conveniência de verdade. Muita gente tá cancelando, né, o Alegrete pelo que a mãe dele falou. A gente repercutiu isso aqui à tarde no programa, mas eu acho que a gente não deve tomar uma atitude contra A por conta de atitude de B. Então o que a mãe dele falou representa a mãe dele não faz parte do jogo. Eu acho que nesse cenário atual, no único cenário possível que a gente tem nesse paredão, nessa final, na verdade, é deixar o Alegrete pelo menos no segundo lugar. Porque independente da opinião da mãe dele, que ela detonou o Davi numa publicação nas redes sociais, o Alegrete pessoa, o Matheus com 2 T's, ele estava junto com o Davi na maior parte do tempo, né? Ele era aquela pessoa que o Davi conversava, eles eram muito aliados, o Davi incentivou muito o Alegrete e vice-versa. Já a Cunhã, eu não acho que ela merecia, desculpa, estar nessa final,
Não acho. Eu entendo que a galera, Gui, tenha cancelado a Bia, porque a Bia bateu de frente com o Davi, mas se a gente for falar de merecimento, 89,9% ali do programa, a Bia esteve do lado do Davi. E não é porque amigos discutem ou amigos discordam que uma amizade acaba. Não é assim que funciona, né? É preferível até você ir ao paredão com pessoas que discordam de você do que com pessoas que somente vão concordar com você, né? Então, houve um momento de discórdia entre a Bia e o Davi no finalzinho da participação dela no programa, mas em quesito merecimento, com mais absoluta certeza, a Bia merecia estar nessa final e não a Cunhã. A Cunhã merecia ter saído há muito tempo, nem que fosse no lugar da Bia, ou até mesmo, não acho que a Lani merecia estar nessa final, mas entre uma e outra, eu acho que a Cunhã deveria ter saído, simplesmente pelo fato dela ter sido rasteira, pelo fato dela ter sido traiçoeira, onde ninguém deve ter lembrado dela falando do Davi pelas costas no grupão, né? Ela ali não tava nem aqui nem ali, mas ela tinha a oportunidade de dar uma alfinetadinha, ela dava uma alfinetada. Ela tinha a oportunidade de, ai, Davi, não quero conversar agora. Ela ia. Então, assim, é muito fácil agora a gente sabe, o Davi vai ser o vencedor, mas a gente não pode esquecer que tem um segundo lugar e que um segundo lugar também tem um prêmio e tem o terceiro lugar. Então, assim, o mínimo que poderia acontecer agora, na minha opinião, é o Alegrete no segundo lugar. Por quê? Davi campeão, Alegrete no segundo lugar. Alegrete sempre esteve do lado do Davi nos melhores e nos piores momentos ali. E a Cunhã só pelo comodismo. Ela foi traiçoeira. Essa é a minha opinião, tá, gente? Só pra deixar bem claro aqui. Achei ela muito interesseira, muito interesseira. E não me surpreende, viu, Gui, que ela só tenha aceito ter um trelelê com o Alegrete nessa final de temporada, achando que isso seguraria ela no jogo, né? Ela ficou ali de certa forma, mas eu não acredito que tenha sido por conta de formação de casal, até porque, né, dificilmente ela vai chegar perto de metade da porcentagem que o Davi tem para vencer. Inclusive, tem muita gente do estado dela mesmo que vi falando que vai votar pro Davi, né, que vai torcer pelo Davi e não por ela. O que ela tem ali de garantido, né, é o terceiro lugar, tá? Bora falar, já que a gente já tá falando de paredão, vamos repercutir as enquetes aqui que já tá na hora. Tem muito